Aqui estamos com alegria de anunciar a palavra de Deus no toque do dia. Como toda semana estamos presentes com um irmão, uma irmã. Convidar então Jussiane para que chegue até aqui e dê o seu recado, o que o Senhor tem colocado no seu coração para essa noite aqui no toque do dia. Por favor, Jussiane, fique à vontade. Boa noite você que está aí nos ouvindo. Agradecemos a oportunidade, é sempre um privilégio muito grande poder compartilhar da palavra do Senhor. Obrigada ao missionário Marcos por essa oportunidade tamanha, né? Esse meio de evangelismo é muito bom. A gente sabe que tem alcançado muitas pessoas, né? Essa palavra que tem sido anunciada aqui todas as quintas-feiras. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. E Deus tem colocado no nosso coração. Algumas pessoas falam que esse salmo é dos jovens, né? Os jovens que têm que esperar com paciência no Senhor. Eu ouvi muito, sabe? Quando eu era jovem, olha só. Esse salmo, as pessoas falam, Jussiane está esperando no Salmos 40, né? E eu fui estudar esse Salmos 40. E realmente é um salmo que nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é esse esperar em Deus, né? Como deve ser esse esperar em Deus. Eu gostaria de começar lendo, então, os Salmos 40, versículo 1 até o 3, né? Esse salmo é conhecido, muito conhecido, tenho certeza, né, que a maioria das pessoas conhece esse salmo. Então ele começa assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então essa espera, como é que deve ser essa espera no Senhor? Como deve ser? Eu fiquei pensando aqui e como é difícil para o ser humano esperar. Pessoal, como é difícil. Você tenta imaginar você numa fila de banco, esperando 40 minutos, 1 hora. Tenta imaginar você num posto de saúde, esperando o médico, o dentista. Tenta imaginar você num estabelecimento público, esperando a sua vez de ser atendido. Qual é o nosso comportamento diante da espera? Dificilmente nós ficamos alegres, né, sorridentes, brincalhão. Dificilmente. Nós começamos já a nos estressar, a nos irritar com uma longa espera. Porque o mundo hoje cada vez mais está acelerado. As pessoas estão aceleradas, o mundo está acelerado. Anos atrás não se falava em micro-ondas, vamos dizer. As pessoas esquentavam a comida no fogão e hoje nós temos essa facilidade de micro-ondas. E muitas pessoas, ainda que está ali 1 minuto, 2 minutos, as pessoas querem apressar o micro-ondas. Por quê? As pessoas estão assim, aceleradas, né? Não gostam de esperar, né? Não gostam de esperar. E a palavra de Deus quer nos ensinar como que deve ser a nossa espera no Senhor. Essa é a diferença, né? Existe essa espera humana e essa espera no Senhor. Por isso o nosso tema é esperar em Deus. Eu sou a prova viva de esperar em Deus. Mas como que tem que ser essa espera? Eu lembro que muitas pessoas estavam mais preocupadas com a minha vida do que eu próprio, né? Me cobravam muito, né? Essa questão de espera, essa questão de casar. As pessoas estavam muito mais preocupadas até do que eu mesma em relação a essa espera.
em Deus. E esse salmo, o que ele fala? Como que tem que ser essa espera? A sua espera em Deus. Esperei confiadamente pelo Senhor. Essa espera tem que ser confiadamente. Você tem que confiar plenamente no Senhor. Plenamente de que aquilo que você deseja, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Mas muitas vezes as pessoas se frustram nessa espera. Muitas pessoas não conseguem lidar com essa espera em Deus de uma forma sublime, de uma forma natural, de uma forma leve, suave, podemos dizer assim. Mas o que é essa espera? E como, Como podemos esperar em Deus, Deus tem um plano eterno que inclui os seus propósitos e atividades a toda pessoa. Todos nós, Deus tem um propósito, tem um objetivo, tem um chamado. Deus tem algo para a sua vida. Mas isso vai depender muito da sua espera em Deus, de como você espera em Deus. Então, por quê? Porque aquela pessoa que não sabe esperar, ela se precipita no seu agir. Tem um versículo que fala assim, Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz: não te apresse a sair da presença dele. E hoje a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus está cada vez mais difícil por causa desse mundo agitado. E a palavra diz, não te apresse a sair da presença dele. Continue na presença dele até Deus falar contigo. E tem outro versículo que fala em Eclesiastes 8, 6, diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, o objetivo que Deus quer fazer na sua vida, o propósito que Ele quer fazer na sua vida tem tempo e modo. Esse tempo é essa espera que Deus vai te dar para você receber o que você deseja do Senhor. E o modo como Ele vai fazer depende só de Deus, não depende de você. Nós não podemos ajudar a Deus nessa espera. Não sei, você lembra as cores dos semáforos? Verde, amarelo e vermelho? As pessoas querem o verde. Senhor, fala sim. Ou então, Senhor, fala não. Mas as pessoas não querem o amarelo, Esperar. Essa é a parte mais difícil da vida do cristão. Esperar em Deus. Muitas vezes até as pessoas esperam, mas não esperam como deveria esperar em Deus. E porque tem pessoas que não conseguem esperar porque são extremamente eufóricas, são extremamente ansiosas. Eu posso dizer que eu já fui muito mais ansiosa do que eu sou hoje. Mas nunca assim, passou pela minha cabeça tomar qualquer decisão assim, sem consultar a palavra do Senhor e sem que eu tenha que conversar com meu esposo, ou sem que eu tenha que conversar com uma pessoa da qual eu confio, que seja uma pessoa espiritual, que vai me dar um conselho espiritual, um conselho com discernimento espiritual. Nós temos também que ter esse discernimento na hora de confiar, os nossos sonhos, os nossos projetos a pessoas que realmente vai te dar uma palavra, que sejam espiritual também. E essa pessoa tem que estar também em sintonia com Deus. Por exemplo, nós temos na palavra de Deus o povo de Israel, que não soube esperar em Deus. E a consequência foi muito trágica na vida dessas pessoas. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1, se você ler, o Senhor Deus chamou Moisés porque Ele queria falar com Moisés, passar as leis, os mandamentos para Moisés. E Moisés esteve na presença do Senhor por muitos dias. E o que aquele povo fala, Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles fizeram ali um Deus para que eles pudessem adorar. Eles foram precipitados na sua decisão. Então muitas vezes nós tomamos esse tipo de
de decisão da nossa vida e que vai afetar o nosso futuro, a nossa carreira espiritual. Né? Porque existe uma vontade soberana de Deus na nossa vida e existe uma vontade permissiva de Deus na nossa vida. Nós podemos ficar tranquilos quando nós estamos dentro dessa vontade soberana de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes Deus permite, né, que nós façamos algo, porque nós já saímos da vontade soberana dele. Aquilo que era o melhor para nós, ele vai se transformar em algo bom. Porque nós saímos dessa vontade soberana de Deus por causa da nossa precipitação em fazer as coisas. Né? O povo de Israel foi assim. E as consequências na sua vida foi realmente terrível. Né? Quantas pessoas morreram por causa dessa situação? Quantas pessoas ficaram prostradas no deserto por causa dessa precipitação? Né? Então olha também para a vida de Saul. Né? Ele tinha que esperar 7 dias o profeta Samuel vir. E ele não teve paciência para esperar. E ele agiu conforme a sua vontade. Ofereceu sacrifício sem que o sacerdote estivesse presente. E qual foi a consequência na sua vida? Da falta de espera no Senhor. Ele perdeu o seu reinado. Foi um dos motivos, né, pelo qual ele perdeu o seu reinado. Uma consequência drástica na sua vida e na vida da sua família. Trouxe muita tristeza, muita luta, muitas consequências negativas para a sua vida. E muitas vezes Deus quer poupar você de viver essa vida cheia de problemas. Quantas pessoas hoje estão com problemas que muitas vezes elas buscaram, elas criaram por não esperar em Deus, por não esperar a vontade soberana de Deus em suas vidas. E muitas pessoas estão sofrendo hoje por causa das suas escolhas ou por agir precipitadamente nas suas decisões, né? E nós temos vários exemplos, né, que não tem como nós falarmos todos os exemplos, mas nós temos vários exemplos de pessoas que agiram dessa forma, né? Mas o que é esperar com paciência? O que o salmista está tentando nos dizer? O que é esperar com paciência? Esperar com paciência é a capacidade de esperar sem desesperar. Tão grave. É a capacidade de esperar sem desesperar. E muitas vezes você vai ter que aprender até a respirar, se é algo que está realmente atormentando a sua vida, que está afetando a sua vida espiritual, física, emocional, porque tem situações na nossa vida que vai afetar, até a nossa alma vai sofrer. Mas nós temos que aprender a esperar, com essa paciência, né, que o salmista está falando. E a palavra diz que se você esperar confiadamente pelo Senhor, fala que ele vai ouvir, né? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas tem que ter essa espera, sem desesperar, né? Nós sabemos que também na história de Josué, que para ele derrubar aquele muro de Jericó, quantas voltas ele teve que dar? Imagina essa situação. 1, 2, 3, 4, 5. E talvez os soldados já falaram, nós estamos ficando tontos. E nada acontece. Né? Mas Josué continuou. 6 e 7. E a bênção veio, né? E a vitória veio. Né? E é isso que muitas vezes está faltando na sua vida. Né? Talvez o que esteja acontecendo, né, na sua vida também seja isso, né? Está faltando a 7ª volta, né? Está faltando a 7ª volta para a sua bênção chegar, para a resposta de Deus vir na sua vida. Então não haja precipitadamente, né? Eu sei que a fé de Josué realmente era uma fé genuína. E eu e você podemos ter essa tamanha fé que Josué
teve, né? Não desanime, né? Como diz a palavra do Senhor em Isaías 64:4, né? Não desanimes, né? Porém, vai até o fim. Então, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E o Salmo ainda diz assim, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, né? De quem nós poderíamos dizer, qual o exemplo que nós poderíamos dar de uma pessoa na Bíblia que Deus tirou ele, né, de um poço de perdição, de um tremedal de lama, né? O que significa esse, de um charco de lodo, né? Outras traduções falam, né? Um poço de perdição, do lamaçal. Deus tirou Davi, né? Davi, que se tornou um assassino, Deus tirou ele desse poço, desse lamaçal do pecado e transformou a vida de Davi. Mas isso não foi da água para a noite, como da noite para o dia, do dia para a noite. Não foi assim. Teve uma espera, teve um trabalho que Deus fez na obra de Davi. Mas ele tirou Davi dessa situação. E quantas pessoas hoje estão submersas, né, às drogas, ao crime, à pedofilia, à violência, né, a velhos hábitos, a sexo desenfreado. Quantas pessoas estão vivendo nesse lamaçal, nesse charco de lodo e não saem, não conseguem sair, né? Mas Deus pode tirar. A palavra de Deus diz: clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Nós estamos fazendo obra num bairro onde nós vimos muito isso, né? É nítido, né, como que as pessoas vivem, como que estão a vida das pessoas em relação a essa situação social. Quantas pessoas estão entregues a essa vida de pecado, né? E sem o desejo, muitas vezes, de sair dessa situação. E a palavra de Deus diz que se você clamar por socorro, Ele vai tirar desse tremedal de lama, desse poço, desse charco de lodo. Deus tem poder para fazer isso na sua vida, se assim você quiser e permitir que Ele faça isso na sua vida, né? Então, nós também temos, quem mais nós temos? Um outro exemplo que nós temos, o apóstolo Paulo, né? A transformação que Deus fez na vida deste homem, que também vivia nessa situação. Olha a obra que Deus fez na vida dele. E também não foi, irmãos, do dia para a noite. Nós temos que aprender a esperar no Senhor, né? Deus pode fazer muito mais, a palavra fala, daquilo que pensamos ou pedimos, né? Deus pode fazer isso na sua vida, desde que você realmente espere nele, né? Deus trabalha, grave essa frase, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado no Senhor? Tem descansado no Senhor? Mas como tem sido a sua espera? Né? Como tem sido a sua espera? Uma espera da qual você vive reclamando, uma espera que você vive lamentando, uma espera que você não consegue mais ter paz na sua vida. A palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Essa não é a espera que Deus requer de você. E muitas vezes, irmãos, a resposta vai vir, não vai vir segundo a nossa vontade, vai vir segundo a vontade de Deus. Mas você pode ficar tranquilo que a vontade de Deus, ela é agradável. Ela é agradável e ela é perfeita. Você não vai sentir nada. Não vai sentir que você não realizou os seus projetos, que Deus não respondeu as suas orações, porque ela é perfeita, ela é agradável, né? E a palavra de Deus também nos diz que Deus trabalha em nós, apesar de nós e por nós. Deus trabalha em nós e por nós. Nos Salmos 40 nós podemos realmente perceber isso, né? A palavra diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus,
Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aí sabe quem que eu me lembro? Quem vem à minha mente, né, de que esperou no Senhor com essa paciência, foi José. José esperou com o Senhor e esperou no Senhor, e como que foi, né, a recompensa dele, as bênçãos que ele recebeu. José se tornou vice-governador do Egito, irmãos, por causa dessa espera sem murmurar, dessa espera agradável, dessa espera confiadamente. É essa espera que o Senhor quer que você desenvolva na sua vida como um cristão, como um verdadeiro cristão. E também nós podemos ver Moisés, como foi a vida de Moisés. Quanto tempo Moisés esperou para liderar aquele povo e levar, que privilégio, né? E levar até, né, a terra prometida. Moisés teve que esperar muitos anos. E muitas vezes nós estamos esperando 1 semana, 2 semanas e já estamos desesperados por respostas, né? E já estamos desesperados, querendo uma resposta do Senhor. Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Então, o que eu queria que você levasse com você nessa palavra, essa última frase, né? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Já pensou? Você vai ser testemunho vivo e real para que outras pessoas confiam e temam ao Senhor. Você vai ser essa pessoa que vai dar testemunho pela sua vida, pela sua espera. Outras pessoas vão confiar no Senhor, vai temer ao Senhor por causa de você, que esperou confiadamente no Senhor. Puxa, olha lá ele. Gente, como que ele tem uma fé, né? Deus se agrada dos seus filhos, irmãos. Deus quer agradar de você. Nós podemos agradar ao coração de Deus. Então, como que deve ser a espera? Quem espera no Senhor, leve com você também essa meditação, tá? Quem espera no Senhor tem esperança viva. Quem espera no Senhor tem paciência, paciência e paciência. Quem espera no Senhor não toma atitudes precipitadas, jamais. Não toma atitudes precipitadas. Não murmura, não vive murmurando. Porque ele sabe que quando Deus responder, Deus vai fazer a sua vontade na sua vida, né? Ele controla a ansiedade. Ele consegue controlar a ansiedade. Ele louva enquanto espera a sua resposta. Então, tem um exemplo lindo, né? Que é Paulo e Silas na prisão. Enquanto eles estavam esperando o agir de Deus, o que eles estavam fazendo? Louvando. Não estavam reclamando daquela situação que eles estavam passando. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço passar por essa situação, porque eu fiz isso pelo Senhor, porque eu evangelizei, porque eu curei, porque... Não, eles estavam louvando a Deus, esperando, né, o agir de Deus nas suas vidas. E quem espera no Senhor confiadamente, concorda humildemente com a vontade de Deus. Que Deus abençoe essa palavra em vossos corações. Amém. Esta nossa missionária Josiane é uma bênção. Realmente, saber esperar é fruto do Espírito, né? Que é paciência. É um dos frutos do Espírito. Então, realmente, o fruto só vem quando cultivamos, quando tratamos da terra, né? Cuidamos e para dar fruto, né? E uma vez o Senhor ia destruir uma árvore e que não estava dando fruto, e o Senhor daquela terra diz: não, dá mais um ano, dá mais um prazo para mim, para que eu adube a terra e venha dar fruto. Vamos dar mais um ano, né? Essa esperança, esse caminhar mais 10 quilômetros, né? Com
aquele nosso amigo com aquela situação que temos. Então, queremos agradecer a Jussiane por essa palavra e realmente nos nossos dias que estamos vivendo é muito importante saber esperar e saber que Deus está no controle de todas as coisas e o tempo é dele e é ele que vai fazer acontecer na hora certa, tá bom? Queremos agradecer a todos, agradecer a Jussiane pela palavra, Isadora está aqui também e queremos agradecer a atenção de todos. Até a próxima quinta-feira com uma nova palavra que vamos trazer aqui no Toque do Dia. Boa noite a todos.